Oi, pessoal. A nossa aula de hoje vai falar sobre as flexões dos substantivos. E para iniciar a nossa aula de hoje, vamos relembrar um pouco sobre o que é o substantivo. Então, o substantivo em si, ele vai dar nome e indicar nome a todos os seres, objetos, indicando o nome de lugares, de seres animados, de seres inanimados, daquilo que eu posso ver, daquilo que eu não vejo, no caso, os abstratos. Então, o substantivo ele vai dar essa nomenclatura, ele vai dar o nome a todos esses seres e objetos. E esses substantivos, que são as palavrinhas que dão nomes a todos esses seres, eles vão sofrer, vez por outra, uma variação, ou seja, o substantivo ele é variável, ele muda constantemente de acordo com a sua situação. Então, o substantivo ele é uma classe variável. A palavra é variável quando ela sofre flexão, ou seja, ela muda, ela varia. Então, por isso que nós chamamos os substantivos de variáveis, certo? E esse substantivo, ele vai variar de acordo com o gênero, número e grau. Quando nós falamos em variação de gênero, nós vamos falar de variação de masculino e feminino. Quando falamos em número, vamos falar de singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Agora aí na sua tela apareceu esse esquema, né, que eu organizei para que a gente pudesse estudar um pouco melhor, aonde nós temos logo ali substantivos e suas flexões, nessa barrinha bem acima. Na segunda linha, nós vamos ter os tipos de flexões, que são flexões de gênero, flexões de número e flexões de grau, tá? Então, vamos começar falando sobre as flexões de gênero. Quando eu falo em flexões de gênero, vocês estão vendo logo ali que nós temos a palavra feminino e masculino. Ou seja, é quando eu vou indicar que esse substantivo ele se refere ao masculino ou ao feminino. Então, isso é uma flexão, é uma variação, é uma mudança de acordo com o gênero. Então, essa palavrinha, o substantivo, no caso, ele vai variar de acordo com que o indivíduo ou o objeto ele seja masculino ou feminino. Por exemplo, gato ou gata. A gente sabe que o gato é masculino e a gata é feminino. Outra coisa, o que também vai indicar essa flexão é o artigo, que é aquela letrinha, aquela palavrinha que vem antes do substantivo. Então, por exemplo, o gato, ou falo também um gato, ou a gata, uma gata, certo? Então, o artigo ele vai concordar com o substantivo, ou seja, ele vai estar de acordo com o gênero, sendo ele masculino ou feminino, de acordo com o substantivo, certo? Por isso que quando nós falamos em gêneros, nós vamos lembrar que nós vamos falar de masculino ou feminino, certo? Outro exemplo, boi é masculino e vaca é o feminino do boi, certo? Então, há aí essas duas situações. Uma é o masculino e a outra o feminino, certo? Então, agora nós vamos ver à frente alguns exemplos de gêneros de acordo com o substantivo, onde nós vamos ter o masculino e o feminino. Nós temos aí essa pequena lista onde vocês vão ter, de um lado, o gênero masculino e do outro lado vamos ter o gênero feminino. Então prestem bem atenção àquela primeira palavrinha. Ela está no gênero masculino. Quando ela vai para o gênero feminino, ao invés de ser abade, já vamos ter abadesa. Nós temos afegão, o feminino será afegã. Alazão, que é o masculino, vai ficar alazã.
Alfaiate, que é o masculino, vai ficar alfaiata. Ateu vai ficar ateia no feminino. No masculino nós temos ator e no feminino nós vamos ter atriz. Nós temos ancião no masculino e anciã no feminino. Então vocês vão observando aí que nós temos vários outros exemplos. Agora, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre algumas dicas de língua portuguesa sobre a flexão de número dos substantivos. Nós falamos nos exemplos antes desse aqui sobre a questão dos gêneros. Agora vamos falar sobre o número dos substantivos, tá? Quando nós observamos esse tipo de flexão, a gente observa que está falando flexão de número dos substantivos. Quando nós ouvimos essa palavrinha números, a gente lembra até um pouco de matemática, né? Então, isso indica um pouco a questão de quantidade. Então, dentro dessa questão da flexão dos substantivos, nós vamos estudar alguns exemplos que vão indicar a quantidade existente nessa palavrinha que são os substantivos. Então, voltando aí à nossa tela dos exemplos, nós temos ali substantivos e suas flexões lá em cima. Nós temos a segunda linha aí que nós já estudamos, a flexão de gênero. E agora nós vamos estudar a flexão de número. E quando nós falamos em flexão de número, nós falamos em plural e singular. Então, nós vamos estudar logo à frente um pouquinho sobre o plural e sobre o singular, certo? Então, pessoal, quando eu falo em singular, eu estou caracterizando apenas um ser ou um objeto. Vamos pegar aquele exemplo da palavrinha do substantivo gato. Quando eu falo um gato, eu estou falando que é apenas um gato. Quando eu falo os gatos ou uns gatos, eu já vou ter a ideia que eu tenho mais de um. Ou seja, o meu substantivo ele variou de acordo com a questão do número, de acordo com a quantidade desse substantivo. Então, quando eu falo em singular, eu vou ter a ideia de apenas um indivíduo, apenas um objeto. E quando eu falo em plural, esse número ele já vai passar além daquele que é o singular, ou seja, vai ser mais de um. Ele vai estar variando a sua quantidade e aumentando a sua quantidade, certo? Então, nós temos alguns exemplos aí na tela que está ali no singular, balão, e no plural, balões. Então, eu tenho a ideia lá no singular que o balão é só um. Já no plural, esse balão já passa a ser balões, então ele vai ter uma quantidade aumentada, assim como os outros exemplos abaixo. Veja aí os outros exemplos. Coração é apenas um, ele está no singular. No plural, ele já vai aumentar e vai ficar corações. Estação está no singular. No plural já fica estações e assim por diante, certo? Lembrem-se sempre, quando se fala em gênero, é masculino e feminino, e número é singular e plural. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre as variações que o substantivo ele pode possuir e nós falamos sobre a flexão de gênero, quando nós falamos em masculino e feminino, flexões de número, que indica a quantidade na questão de se falar em singular e plural, e lembrando que nós temos também o grau dos substantivos que nós vamos estudar numa próxima aula, certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo.